Olá pessoal que acompanha o canal Ideias Complexas, mais uma vez, muito obrigado por sua audiência. Muito obrigado a você que clica no like, muito obrigado a você que aperta no sininho e começa a acompanhar o canal, recebendo vídeos novos a cada instante aí. Muito obrigado a você que, tanto aqui no YouTube quanto lá no Facebook, participa, mandando perguntas, dando sugestões, fazendo críticas. Todas as participações são muito bem-vindas. Dando continuidade ao vídeo, e foi por isso que você clicou, né? Hoje nós damos início a um quadro novo chamado O Princípio das Coisas. Nele, nós vamos tratar de princípios gerais criados, elaborados por grandes teóricos lá no passado e que muitas vezes nós não nos damos conta, mas nós usamos no nosso dia a dia. Hoje, por exemplo, eu vou pegar um apanhado geral dos conceitos de John Locke e Adam Smith para falar do começo, do princípio das coisas, daquilo que se entende como escassez, propriedade e riqueza. É óbvio que eles não são os únicos autores a falar sobre isso, e assim que vocês começarem a interagir, eu vou mandar devolutivas sugerindo leituras de outros escritores, outros pensadores que também falam sobre esse assunto. Então, vamos lá que está na hora de conversar sobre isso. Para isso, eu vou pedir para vocês um favorzinho. Vamos imaginar o final do Paleolítico, o começo do Neolítico. Alguns grupamentos, vários grupamentos sociais, várias tribos, né, começam a buscar lugares para estabelecer moradia, deixarem de ser nômades e começarem a viver de uma maneira mais sedentária. Vamos imaginar que estamos em uma região onde haja terras secas que são cortadas por um rio, e esse rio fertiliza o solo por onde ele passa, deixando aí uma margem considerável de mata, uma mata densa, onde há abundante caça, terras férteis que podem ser agriculturáveis e muitos peixes no leito do rio. Observando isso, vamos imaginar que um primeiro grupamento destas várias tribos resolve se estabelecer às margens desse rio e começa a prosperar. É óbvio que não vai demorar muito para que outros grupos comecem a ocupar esses espaços também, deixando para trás alguns que nós vamos chamar de retardatários, certo? Estes grupos retardatários, depois que observarem que todas as partes das margens desse rio estão ocupadas, vão ter que tomar alguma atitude. E aí eu coloquei 4 opções para eles. A primeira opção: admitir que eles chegaram tarde e que as margens estão todas ocupadas, né? Bom, aí o jeito é se contentar com o que sobrou, com as terras com menos caça, com as terras sem peixe, com as terras sem animais que possam ser domesticados e ficar por aí mesmo. A segunda opção: procurar um desses grupos que se estabeleceu primeiro às margens desse rio e oferecer cooperação, chegar para eles e falar: olha, vocês são poucos, nós somos muito, vocês têm terra boa, nós não temos uma terra tão boa assim, que tal nós unirmos força? Nós temos mais gente, vocês têm mais terra, nós podemos trabalhar nesta terra e todos saem ganhando. A terceira opção é a opção da guerra, né? Quando um grupo olha para aquele grupo minoritário e fala: opa, ali existe a possibilidade de nós entrarmos, enxotarmos esse povo que está lá e ocuparmos as terras às margens do rio. Ou uma quarta opção: observar que todos os grupos que se estabeleceram às margens do rio prosperaram e subir ou descer o leito do rio e ver aonde é que isso vai dar. Procurar
terras desocupadas, porém igualmente férteis, e se estabelecerem lá, ou seja, começar um processo de migração. Ao longo da história da humanidade, as 4 opções foram aplicadas, por isso que eu as citei. Então, quando você estiver estudando sobre este assunto, não se esqueça dessas possibilidades. Por quê? Porque a partir daí nós já começamos a entender 2 princípios básicos: ou o desenvolvimento pela cooperação, ou o desenvolvimento pela guerra, pela tomada de terras. Tá certo? Mas vamos ao que interessa. Vamos agora começar a trabalhar o princípio da escassez. Você já deve ter notado que na nossa história tem vários grupos humanos que eventualmente têm interesse em ocupar as margens do rio. Não obstante, a faixa de terra em oferta é muito menor do que de quantidades de grupos que queiram ocupá-las, que queiram fazer parte daquela faixa de prosperidade. Então, aquele bem imediatamente se torna escasso, não tem tanta terra assim para todo mundo. E se dá bem aquele que chegou primeiro, né? Bom, daí a gente vai ter que pensar numa outra coisa, né? O da propriedade. O que é o princípio da propriedade? Vamos imaginar que um grupo original chegou, se estabeleceu às margens desse rio, começou a fazer as suas roças, começou a cultivar aí milho, trigo, centeio, feijão, arroz, enfim, qualquer coisa que você possa imaginar. Encontrou algumas cabras, algumas vacas, algumas galinhas, já fez um cercado, já colocou esses animais lá dentro. Só que, de repente, lembra daquele grupo beligerante, aquele grupo que queria tomar pela guerra? Bom, de repente, um grupo desses começa a se aproximar. Para evitar que todo esse trabalho de preparo da terra, de domesticação dos animais, de construção de casas, de trabalho aplicado, enfim, seja jogado fora, eles têm que proteger esta área. Por quê? Porque esta área eles já começam a entender como o seu lar, como o lugar onde eles vivem e que vai ser passado para as suas futuras gerações. Certo? Olha que problema. Eles começam a entender que ou eles se juntam para defender a sua propriedade coletiva, ou individualmente todos eles perecerão. Mais uma vez, conceito de cooperativismo dentro da economia. Certo? Bom, eles vão passar então a defender esta terra e com o tempo se prolongando, eles vão entender que esta terra é sua. Além disso, começa a surgir também os preceitos de propriedade privada. O que é o preceito de propriedade privada? A grande terra, a terra coletiva, começa a ser dividida entre as famílias, de forma que cada família tem um pouco do seu espaço para fazer o seu roçado, cultivar alguns itens, cuidar do seu gado, das suas galinhas, das suas cabras, e também ter acesso à floresta para de lá tirar madeira, argila ou qualquer outro material que seja necessário para as suas construções. Nesse momento, e nós vamos falar isso num outro vídeo futuro, espero que você esteja aí para assistir, nós vamos ver que a propriedade privada começa a criar a necessidade de trocas entre as pessoas. E aí vai surgir o comércio através do escambo, certo? Mas isso é para frente. Vamos seguir. Bem determinado o que é escassez e o que é propriedade, vamos ao conceito de riqueza, já acabando o nosso vídeo, né? O conceito de riqueza, então, pode ser visto da seguinte maneira: é rico o indivíduo que tem acesso aos meios, tem a propriedade aos meios de manter a sua subsistência e manter a sua família, manter o seu grupo social. Por outro lado, é pobre aquele indivíduo
que mesmo tendo vontade, mesmo tendo interesse, mesmo querendo fazer, não tem meios para suprir as necessidades básicas de si e dos seus. Voltando ao nosso exemplo, é rico o morador da beira do rio, que tem meios para produzir, para cultivar, para criar, para fabricar o que ele necessita e assim começar a trocar bens com os seus vizinhos e eventualmente com tribos próximas. É pobre aquele indivíduo que ficou fora desse bem escasso e que vai ter que encontrar outros meios para acessar esse bem-estar tão almejado. Muitas vezes isso não é possível e por causa disso a gente tem até hoje pobreza e riqueza na nossa sociedade, certo? Não quero entrar aqui em um debate moral, se isso é certo, se isso é errado, isso é só uma ideia primitiva sobre como é que as coisas aconteceram, ou uma sugestão de como as coisas aconteceram, para que você comece a pensar onde é que é o seu lugar na economia social. O que importa é você começar a entender como é que os mecanismos da sociedade funcionam. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. E até mais.